Selamat Gajum Selamat Já. Entrevista Cobra e Antoine. Perguntas e respostas. 15 de março de 2015. Vini. Quem foi Valiant Thor? De onde vem e onde está agora? Cobra. Valiant Thor era um representante da Confederação Galáctica que veio a este sistema solar através de um portal no planeta Vênus e em seguida, no planeta Terra. Estava tendo algum contato com o governo dos Estados Unidos, e agora está de volta às naves-mães. No momento, está localizada neste sistema solar, tomando parte nas operações de limpeza do sistema solar. Será que saiu porque a situação ficou muito difícil aqui? C. Saiu porque a sua missão naquela época estava concluída. Que tipo de tecnologia existe dentro da cúpula do milênio em Londres? C. Nada em especial, simplesmente está posicionado num ponto de vórtice e energeticamente é como uma agulha de acupuntura, que ajuda a manter a rede de energia para os arcontes. Existem fadas em todo o universo ou elas têm uma origem específica? C. Sim, elas existem em todo o universo. E os unicórnios? C. Eles não existem em todos os lugares, mas são bastante universais. Como vocês possuem o arquétipo humanoide, também existe o arquétipo de cavalo, que é bastante comum em todo o universo. Será que o cinturão de asteroides é resto de um planeta que explodiu? C. Foi um planeta potencial que nunca se formou. Não se trata de um planeta explodido. É difícil imaginar como é a vida em planos mais elevados acima do plano mental. Você pode dar alguma informação sobre isso? C. A vida nos planos além do plano mental é uma vida em pura felicidade e amor, é uma vida de existência absolutamente positiva. Então, todos os seres agora existentes na Terra, são existentes nos planos acima dos mentais, mesmo os arcontes e outros seres escuros. C. Existem alguns seres humanos que existem no plano mental superior, mas não há nenhum arconte no plano mental superior. Ok. Nem mesmo os aspectos mais elevados da alma dos arcontes não vivem lá? C. Bem, seu aspecto alma está presente lá, todavia numa percentagem muito pequena daqueles que estão acima do nível de alma. Existe algum fóton fora do véu ou apenas taquions? C. Também existem fótons fora do véu. Você mencionou num post anterior que todo ser humano tinha uma ameba no plexo solar no plano etérico. Você pode dar uma atualização sobre essa situação? C. Essa situação está um pouco melhor, mas não completamente resolvida. Chimeira e arcontes trabalham juntos ou existe uma hierarquia entre eles? C. Cooperam de uma certa maneira, existindo uma certa hierarquia, mas os Chimeira tendem a ser mais orientados tecnologicamente e os arcontes são mais, eu diria, orientados para o controle dos planos superiores. Os Chimeiras também estão presentes nos planos não físicos? C. Sim, existem alguns deles no plano etérico. Os arcontes são humanoides ou têm uma outra forma? C. Aqueles encarnados, claro, estão em corpos humanos. Aqueles que não são físicos, alguns deles mantêm a forma humanoide e alguns deles optaram por manter formas diferentes. Alguns deles tendem a moldar-se num tipo de corpo mais reptiliano. Mas isto é puramente conforme suas escolhas, não é algo que sejam forçados a fazê-lo, é algo que escolheram fazer. É possível que uma alma gêmea suba enquanto a outra metade não. C. Sim, é possível. Poderia explicar por que usar a cor azul na meditação semanal, para o pilar de luz? C. Porque a cor azul é a cor que nos conecta com o Sol Central Galáctico. A cidade subterrânea que Marconi construído na América do Sul ainda existe. C. É parte da rede de Agartha e está ligada com um movimento de resistência. A caixa preta dos arcontes que você mencionou em um post anterior ainda está ativa. C. A caixa preta não está mais ativa, mas há um certo aspecto da pedra negra, que ainda está ativo. Essa pedra negra tende a manter a anomalia no lugar para que as forças da luz não progridam tão rápido. A caixa preta simplesmente fazia a transmissão de informações a partir do plano etérico para o físico e vice-versa. Quem é o ser mostrado no filme Sirius por Steven Greer? C.
na verdade, parte de uma das muitas espécies que visitaram este planeta. Ok. Era negativo de positivo. C. Não era negativo. Havia muitas raças que visitaram este planeta por curiosidade, porque queriam fazer algumas descobertas científicas e que eram praticamente neutros em sua abordagem para com os seres humanos. Todavia, essas visitas foram reduzidas drasticamente a partir de 1996. Isso é bastante recente, como durante a quarentena. C. Sim, relativamente recentes. Quantas raças estão diretamente envolvidas na libertação deste planeta? C. Eu diria que existem centenas de milhares de pessoas de diferentes raças envolvidas, de uma forma ou de outra na libertação deste planeta, mas as suas operações não são muito focadas somente na humanidade. Eles estão limpando a anomalia que circunda o planeta e removendo a causa da anomalia primária, a causa do sofrimento e da escuridão. É isso que estão fazendo. São todos desta galáxia e Andrômeda ou de outros lugares também? C. Alguns deles também são de outros lugares, mas os seres desta galáxia e da galáxia de Andrômeda tendem a entender mais o que está acontecendo aqui. Ok. Assim, para os seres de fora dessas galáxias, todo este drama é muito estranho. C. Também para muitos seres desta galáxia este drama é muito estranho. Na verdade, é também muito estranho para mim, porque a escuridão é algo que não deveria existir. Isso é algo que nunca foi feito para existir e é estranho para a maioria dos antigos seres neste universo. Sim. Os seres que não estão diretamente envolvidos têm conhecimento disto, é porque têm algum tipo de interesse. C. Cada ser neste universo precisa ter um certo grau de entendimento e todo mundo recebeu treinamento de como se sentir, para que compreendam num certo grau. Todavia muitos deles não estão diretamente envolvidos na limpeza deste. Todos os seres estão ajudando em nossa libertação e elevação. C. Libertação da escuridão não significa necessariamente ascensão. A libertação das trevas simplesmente significa que não estão mais sujeitos à anomalia primária, de modo que podendo ainda pode manter o corpo físico, ainda pode manter a consciência nesta dimensão, mas não está sujeito à negatividade ou dualidade, da mesma forma que as pessoas estão neste planeta. Então alguns sirianos e pleiadianos que estão nos ajudando, por exemplo, não subiram. C. Sirianos e pleiadianos são raças que não se elevaram, eles ainda possuem um corpo físico e ainda precisam dormir e comer num certo grau, embora muito menos do que pessoas neste planeta. Existem 2 estrelas em Sirius, ou mais. C. Na verdade, existem 3 delas, e 2 delas têm planetas que são capazes de suportar a vida. Ok. E quantos planetas existem no total? C. Isso depende de como se define um planeta. Os cientistas na Terra têm um problema, mesmo em definir o que é um planeta em nosso sistema solar. A raça de seres com cabeça de leões, como Sekhmet, é de Sirius. C. Sim. Como o universo se expande e contrai, isso significa que ele tem um tamanho específico e não é infinito? C. Sim, o universo materializado tem um tamanho específico, tudo o que se manifesta é sempre sujeito a limitações de espaço e de tempo num certo grau. Então, o que acontece quando você chegar à fronteira? C. Não pode chegar à fronteira por causa da curvatura do espaço-tempo que prevê que está sempre em algum lugar dentro do universo, dentro da bolha e não pode sair, porque se você for para a borda iria expandir a própria criação. Existe um Conselho Universal, uma estrutura que reúne representantes de todo o universo, como a Confederação Galáctica, mas para todo o universo? C. Sim, existe. Ok. Quem são os seres chamados brancos altos? C. Brancos alto é um termo genérico que descreve principalmente raças positivas, como pleiadianos ou sirianos. É o termo que alguns setores do exército usam em seus encontros com raças positivas. Pode explicar mais sobre como a humanidade convidou as forças das trevas no início da quarentena? C.
Na verdade, houve um certo período de Atlântida, quando os seres humanos estavam curiosos e queriam experimentar a dualidade, foi quando assinaram contratos em que se voluntariaram para ser implantados e mais tarde também se ofereceram para convidar as forças das trevas em troca de mais poder e riqueza material. Você pode explicar mais sobre o que significa o Stargatian? C. O Stargatian é uma frequência muito alta, maior portal estelar dimensional dentro da constelação de Órion, o que conduz deste sector local da galáxia a planos cósmicos mais elevados. Seriam Shiva e Shakti aspectos de Osíris e Ísis. C. Shiva e Shakti são realmente nomes que descrevem aspectos femininos da criação masculino e feminino. Ok. Seria Ganesha um aspecto de Horus, ou é diferente? C. Na verdade, poderíamos dizer que Osíris é manifestação simbólica do princípio masculino e Ísis manifestação simbólica do princípio feminino e Horus ou Ganesha representação simbólica da criança. Ok. Mas os seres ascensos não procriam, não é? C. Eles não precisam procriar, mas eles ainda podem manter um certo arquétipo do qual se manifestam. Portanto, há um mestre ascenso cuja finalidade é ativar a criança divina em cada ser humano que é Horus, ou Ganesha, ou quaisquer outros nomes em diferentes mitologias. Pode falar um pouco mais sobre esse arquétipo? Qual é o seu propósito? C. O objetivo deste arquétipo é despertar a criança interior, a inocência em cada ser humano, porque os seres humanos foram programados para suprimir a criança interior, porque a criança interior é a nossa chave para acessar as emoções e quando este acesso não é bloqueado, não é possível controlar e manipular os seres humanos. Assim, os arcontes fizeram de tudo para suprimir a criança interior, para controlar a população humana mais facilmente. Ok. Portanto, é um arquétipo que está além do ciclo de reencarnação. C. Sim, claro. Os seres em outros planetas têm línguas semelhantes às nossas. Que algumas línguas da Terra vêm de outros planetas. C. Na verdade, línguas na Terra se desenvolveram a partir de língua pleiadiana, que quando vieram para a Terra desenvolveram em Atlântida e na maioria das línguas do planeta são originadas do Atlante. Então, a linguagem pleiadiana tem palavras comuns com outras línguas estelares? C. Sim. A palavra On é universal. C. Sim. Os elefantes têm uma origem estelar específica? C. Os elefantes, na verdade, foram partes de experimentos genéticos no passado e realmente criados neste planeta, mas têm DNA extraterrestre em sua formação. Quantas pessoas estiveram fazendo a meditação semanal recentemente? C. Não que muitos, apenas alguns milhares de pessoas, de modo que este está longe de se atingir a massa crítica. Ok. Qual é a situação no Jardim da Paz Internacional? C. Esta localização é um ponto muito importante e vórtice e é mal utilizada pela trama para continuar no controle da rede de energia, mas também pode ser utilizada pelas forças da luz para libertar a energia de grade. Como sobre a base do Arpinot, Austrália? C. Essa base foi utilizada pelo grupo Chimeira no passado, esse aspecto da base foi desabilitado, mas ainda é um dos mais importantes redutos dos militares negativos neste planeta. Nota: essa base é oficialmente listado pelo Google Maps como base ARP, e tem uma forma muito interessante, clique aqui para vê-la. Poderia explicar o que se refere o termo hiperboreano? C. Foi um continente e uma civilização neste planeta num passado distante. Onde estava localizado? C. No extremo norte. Na verdade, precisam entender que a inclinação do eixo da Terra era diferente naquela época. O eixo deslocou-se muitas vezes e o planeta mudou várias vezes nos últimos milhões de anos. Naquela época, o clima era diferente e era mais quente e mais agradável para sustentar a vida inteligente. Então, o Polo Norte mudou de localização? C. Sim, claro. Sobre um mito de Avalon, o que eles estavam se referindo? C. Atlântida.
Tem havido muita menção à presença à lagarta na América do Norte, América do Sul e Ásia, mas pouco na Europa. Poderia falar sobre a sua presença lá? C. Houve muita menção da presença à lagarta na Europa, mas que não é tão bem conhecida. Especialmente nos contos folclóricos locais na Europa Central, na Áustria, Alemanha, República Tcheca, França, existem muitas lendas sobre gigantes, cavernas subterrâneas e os seres que ali vivem. Há evidências de contato lagarta durante a Segunda Guerra Mundial na República Tcheca. Há entradas em determinados locais, que eu poderia mencionar a Itália, a ilha de Malta, poderia citar alguns outros lugares, por isso há muito pouco atividade de lagarta na Europa, mas é um pouco mais discreta, porque o controle da cabala, especialmente o controle dos arcontes é bastante forte. Ok. Portanto, não há oficialmente 350 quilômetros de túneis subterrâneos sob Paris. É que algo que acontece em todo o planeta ou é algo específico? C. Muitas grandes cidades têm enormes redes de túneis. Paris, Londres, Roma, Nápoles, Nova York, essas cidades são únicas com os mais extensos sistemas de túneis de centenas de quilômetros. Qual é a história por trás desses túneis? Quem os cavaram? C. Muitos grupos diferentes cavaram alguns deles. Os mais profundos são túneis antigos de Atlântida. Algumas foram escavados no tempo dos romanos e desde os tempos romanos esta rede foi estendida. Alguns deles foram construídos durante a Segunda Guerra Mundial como abrigos antiaéreos. Alguns deles foram construídos para fins militares depois da Segunda Guerra Mundial. Alguns deles foram construídos pela máfia, outros construídos pela cabala. Por isso há muitos grupos de interesses usaram esses túneis para diferentes fins. Os lagartianos vivem entre nós em todos os lugares em todo o planeta. C. Não posso dar nenhuma informação sobre a presença lagartiana na superfície, todavia alguns desses túneis, embora não todos, tenham alguma ligação com a lagarta. Poderia falar sobre a origem da organização Ordem da Estrela, criada por Krishnamurti? C. Na verdade ele só reviveu uma antiga ordem oculta Atlante, onde a finalidade da Ordem da Estrela foi sempre trazer a cura para a humanidade e dualidade, a fim de trazer a unidade de volta. Krishnamurti tinha um professor no plano físico que ele estava seguindo há algum tempo e é aí que ele tem suas instruções para formar, ou digamos reviver, a Ordem da Estrela. Posteriormente, escolheu seu próprio caminho que o afastou do projeto dessa Ordem da Estrela, numa experiência mais direta da verdade. Então essa foi uma fase da sua obra, que foi concluída a um certo ponto que, desde então entrou em diferentes projetos em seu caminho. Porque não podemos ver determinadas cores, é natural ou por causa da escuridão? C. Podemos ver as cores que o olho seja capaz de receber. Depende da estrutura do olho e do comprimento de onda da luz em si. Então é um processo parte natural construtivo do nosso corpo. C. Sim. E com a evolução se pode começar a ver todas as cores. C. É possível sim, num determinado ponto. Tem algum conselho para remoção e cicatrização de entidades? C. Remoção de entidades pode ser feito facilmente na natureza, se passar longos períodos de tempo na natureza, beber água pura e comer alimentos saudáveis durante certo período de tempo. Muitas entidades serão removidas do corpo, todavia algumas dessas entidades precisam de uma abordagem mais drástica e um profissional qualificado para removê-las. Além disso, existem dispositivos de remoção de plasma que podem ajudar na remoção de entidades. A máquina de raio violeta é um delas e eu tenho realmente mencionado e posto um link para ela num de meus artigos. Você pode falar sobre o efeito do canto de golfinhos e baleias no planeta. C. Os golfinhos e as baleias estão trazendo energias de alegria e estabilizando a matriz energética planetária num aspecto global, realmente recebendo a luz diretamente de Sirius. Eles estão num caminho evolutivo diferente dos seres humanos ou os seres humanos podem encarnar como golfinhos e baleias. C.
Na maioria dos casos, eles estão no caminho evolutivo diferente, mas em alguns casos raros, os seres humanos podem encarnar em corpos de golfinhos e vice-versa, mas é extremamente raro. Fim da transcrição. Muito amor e coragem para todos. Quem é cobra? Aqui. Fonte: Balance Recriando /Portal 2012 Tradução: Sementes das Estrelas /Cândido Pedro Jorge. Veja mais artigos /entrevistas do Cobra aqui.